Eu... Bom, então vamos retomar a melancolia, para a gente conseguir, então, entender. Ó. Eu só vou ler o item até onde a gente parou, porque como já faz um tempo, a gente às vezes se perde de como que começou a construção. Então, vamos lá. Ó. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, e vos achais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem em vós a vontade. Então, ó, o começo, quando ele pergunta da nossa tristeza, essa tristeza que muitas vezes se apodera de nós e a gente nem sabe exatamente por quê, quando discutimos, vimos que era realmente bastante comum. E aí ele fala do abatimento, do desencorajamento, que são bastante conhecidos nossos quando a gente olha para a vida e faz assim, ó, estou gostando. Agora, ele entra numa outra fase aqui no item, quando ele fala assim, ó, crede-me, quer dizer, acredita no que eu vou falar agora. Resistir com energia a essas impressões que enfraquecem em vós a vontade. Então, ele está pedindo para que nós resistamos e não permitamos que a nossa vontade se enfraqueça. E aí foi a nossa dúvida, então, se todo mundo conhecia o que era a vontade em nós, e que é isso que a gente está discutindo. Então, assim, ó, tudo bem até aqui? Então, a semana passada, a gente começou a entender o que era vontade. Então, a gente vai retomar para melhorar, então, nossa compreensão da vontade. Então, vamos lá. Quem pode me ajudar respondendo? Então, o que é vontade? Não é um desejo. Não é o querer. Ó, por isso que eu estou falando, porque assim, ó, são coisas que a gente está falando de espírito. Isso é um nome específico. Então, ó, quando a gente fala assim, nós estamos à vontade de tomar sorvete, eu quero tomar sorvete. Eu posso ir ficar achando um monte de sinônimo, vai dar tudo certo. Mas lembra que eu falei assim, ó, agora a gente está entrando num tempo que a gente vai usar cada palavra para uma coisa específica, porque senão eu falo uma frase e ela fica totalmente sem sentido. Então, olha só. Quando eu falo assim, ó, todos nós aqui somos espíritos. Fica tudo bem para todo mundo? Então, espírito, a gente está começando a entender que todo espírito é inteligente. Olha só, inteligência é um atributo do espírito. Independente do quanto ele faz uso da sua inteligência ou não, ele é inteligente. E inteligência não tem a ver com raciocínio lógico só lá de fazer conta. O espírito inteligente é aquele que aprende a amar em toda oportunidade. Gente, isso resolve mais problema que fazer conta. Muito mais. Então, olha só, independente do quanto eu vou usar, eu sou um espírito inteligente. Por quê? Porque é uma potência do meu espírito. E a vontade?
é outra potência. Então, ó, essa vontade não tem a ver com desejo, com querer, não é isso aí que nós estamos falando agora. Nós estamos falando de uma potência que existe no meu espírito, que movimenta forças, mas forças que nascem porque eu sou um ser pensante e inteligente. E isso funciona tudo junto. Eu sei que tem gente me olhando assim, com uma carinha, ó, tudo bem, vocês podem ficar assim, porque quando eu comecei a escutar isso, eu fazia a mesma coisa. Mas, já, nós vamos habituar que isso é nosso. E aí, vai ficar tranquilo entender o nosso funcionamento, porque a gente vai habituando. Então, ó, a vontade é a maior, segundo Leon Denis, a maior de todas as potências, né? Ela vai funcionar o tempo todo. Ela é o princípio da vida superior. É o motor da existência. Então, a vontade é uma potência do espírito que dinamiza o pensamento. Se o meu pensamento tem um fluxo pela vontade, eu posso mudar o sentido do que eu estou pensando. Mas eu preciso acionar a minha vontade. Quando eu começo a entender isso, eu vou entender disciplina de pensamento, foco, força, coragem, porque tem que estar tudo atrelado aqui nesse âmbito. Então, quando a gente falou disso a semana passada, nós falamos assim, ó, o Leon Denis, para nos esclarecer, ele fala assim, ó, a alma, ou eu, né, tenho duas esferas de ação e expressão. Essa amarela, externa, fica ligada à minha personalidade. Aqui estão fraquezas, paixões, insuficiência, inconstância. E a esfera interna, que é imutável, é a sede da consciência, fonte da vida espiritual e é o templo de Deus em nós. Então, toda a força e tudo aquilo que eu digo que posso, só vai ser verdade quando eu estiver falando da esfera interna. Porque é essa atrelada à consciência, à inteligência, que é onde está a lei de Deus. Então, tudo que é ligado a construções eternas, com certeza eu vou conquistar. O que é da interna. O da externa varia. Eu dependo do ambiente, dependo de situações aqui fora. Então, eu não tenho como ter nenhuma garantia, porque aqui fora tudo, de repente, muda. Agora, olha só, se eu sou uma pessoa humilde, mudando tudo aqui fora, eu perco a minha humildade? Então, aqui eu posso, porque isso eu tenho constância. Um cargo, muda tudo aqui fora, eu continuo no cargo? Não. Então, isso eu não posso. Isso é momentâneo. Eu não tenho como fazer disso algo definitivo. Então, toda vez que eu estiver falando da vontade, ela está ligada no nosso interno, onde está a nossa consciência. É um atributo do meu espírito. Todo espírito tem vontade? Sim. Todo espírito usa a sua vontade? Não. Como a inteligência. É meu. Se eu falar não uso, eu não uso. Ela quieta. Então, mas que eu tenho, eu tenho. Agora, olha só, nós já discutimos isso. Eu sou um espírito inteligente. Se eu não uso, o que acontece? Uma coisa que eu não uso. Me falaram atrofia. Vocês concordam que fica lentinho, devagarinho? Eu custo para pensar na solução, e a hora que eu começo, eu canso, me dá uma preguiça. Ó, eu não tenho vigor. Por quê? Porque eu não uso. E a vontade? É a mesma coisa. Se eu não uso, ela deixa de estar em expansão e ela fica quieta. Ela não age.
E aí o papel dela é gerenciar o meu pensamento. Ela não gerencia. Eu começo a fazer um monte de coisa. Sabe as conversas do filho? Sem pensar. Agir por impulso. Na verdade, ela não participou. Por quê? Porque eu não consultei a consciência e não coloquei a vontade para agir. Eu fui fazendo. Então, eu preciso disciplinar, ordenar que isso seja assim. Igual quando eu entendo uma coisa e falo assim, ó, agora eu quero. Então, eu começo um processo de vigilância e de foco de pensamento que fica totalmente diferente. Então, quando nós vamos na vida percebendo essa maneira, a gente vai entendendo que em vários momentos da vida, nós realmente usamos esse gerenciamento da vontade. Mas para outros tantos, a gente fez assim, ó, deixa para lá, eu não quero. Então, toda vez, infelizmente para nós, que eu falar assim, ó, não consigo, vocês passam um risquinho e escreve assim em cima, ó, não quero. É muito difícil, risca e escreve assim, ó, não quero. Para mim, isso não dá. Risca, escreve assim, ó, não quero. Porém, a regra é válida só para a esfera interna. Então, sabe quando a gente fala assim, mas para resolver isso precisa ter muita paciência. Eu não tenho. Não é que eu não tenho, eu não quero ter. Porque se eu quiser, eu vou chegar lá. Então, toda vez que eu estiver falando agora da vontade, nós vamos ler que eu estou falando da esfera interna. Pode ir, Ju. Então, hoje, claramente o nosso funcionamento é... O amarelo domina em nós a esfera externa? Com força, né? A gente faz muitos planos pensando no que eu, ego mesmo, quero. O que eu, como ego e personalidade, quero. Porém, a minha vida foi construída com foco na esfera vermelha. O que eu, espírito, necessito conquistar. Porque é essas oportunidades que a vida vai trazer para que eu desenvolva tudo aquilo que tem na esfera interna, que é o que vai permanecer para sempre. Então, por mais que eu perca tempo com o que está aqui fora, é perder tempo mesmo, o foco da vida é a interna. É aquilo que é essencial. E aí eu vou precisar começar essa leitura para entender a vida. Porque senão, muitas vezes, eu estou agindo adequadamente, comportadamente, mas com foco na esfera externa. E aí eu falo assim, eu estou fazendo tudo certo, mas eu não estou me sentindo bem. Mas eu estou fazendo tal coisa, mas para mim ainda não está bom. Então, eu não estou conseguindo entender, porque o foco está na personalidade. Então, eu não estou mesmo entendendo. Quando eu conseguir olhar aqui dentro e me compreender, eu vou começar a entender cada situação, cada desafio, e perceber, esse me convida a expandir tal coisa. Esse me convida, e realmente, se eu tiver isso, eu vou ser melhor. Então, aí nós vamos expandindo o que é necessário. Volta. Qual é o nosso grande objetivo? Inicialmente, esse. O que vocês imaginam que vai acontecer com isso quando a gente chegar à perfeição? Alguém já falou? Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que funciona um espírito perfeito? Ele faz o que ele quer ou ele faz o que é a lei de Deus?
Entenderam? Não tem ego e personalidade mais funcionando. O que acontece com o perfeito? A esfera amarela desaparece, some. Não tem personalidade. Tem lei de Deus para cumprir, ponto. Então, o que Jesus avisava toda hora? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu faço a vontade do meu Pai. Não tem minha vontade, o que eu quero que aconteça com a humanidade. Nunca teve. Ele sempre falava, eu faço a vontade do meu Pai. Ou seja, só a lei. Então, mas isso é lá no perfeito. O nosso esforço é o próximo passo. A minha essência precisa dominar a personalidade. Isso equivale a dizer, eu não posso seguir o meu interesse pessoal. A lei é clara. Amar a Deus. Depois de Deus, o próximo. E depois, a mim mesmo. Então, o meu interesse pessoal não vem na frente. Então, primeiro, eu faço o que é certo. Depois, vem a minha parte. Porque senão a gente faz assim, ó, primeiro o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, e império do amarelo. Já não deu certo. É um grande exercício. É desafiador. Mas essa é a lei. E nós vamos ter que pensar muito para acomodar isso em nós. Porque quando a gente começa a pormenorizar e entender a lei, a gente vai ver que toda lei se encaixa nessa realidade e não nessa. Então, olha só. Quando Jesus diz assim, reconciliai com o vosso inimigo. Eu não, ele me prejudicou. Quem fala eu não, ele me prejudicou. Império do me, eu, me, comigo, para mim. É o império amarelo. Não entra na lei. Porque ele, pois, ressalva, se o inimigo te prejudicou, aí não precisa. Não, ele falou assim, olha, reconciliai com o inimigo. E se ele pedir tua capa, ainda dê a sua túnica. E se ele te convidar para andar 1000 passos, anda ainda com ele 2000. Ou seja, não desiste. Permaneça fazendo a sua parte. Mas isso é um império totalmente vermelho. Essência, lei de Deus. Agora vamos combinar assim, bem baixinho entre nós. É confortável? Não, eu não gosto disso, não. Por quê? Porque eu ainda não vivo a lei de Deus. Eu sei falar da lei de Deus. Mas viver a lei de Deus ainda me é um desafio. Então, é um tanto desconfortável. Então, eu acho justificativas na personalidade para me isentar de cumprir a lei. Mas quando eu entendo aqui dentro, eu falo, olha, isso é a lei de Deus. Isso é o que eu tenho que fazer. Mas eu não quero. Não tem essa vontade. Vai me dar trabalho. Vai. Vai mesmo. Mas esse é o certo. E aí começa uma luta interna. Que esse é o grande esforço nosso de todo dia. Então, vamos lá. Continuando, então, Leon Denis. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita, pequeno acesso oferecem às influências superiores. Ele está certo quando ele fala que o nosso pensamento flutua o tempo todo? A gente senta, a gente presta um pouquinho de atenção. Daqui a pouco a gente busca o pensamento que já foi lá no jogo do Corinthians e traz aqui de volta. Aí presta mais um pouquinho de atenção. Aí
Da fome, a gente já vai pensando assim, nossa, hoje sobrou tal coisa, então vamos chegar em casa, aí vai lá e busca e traz aqui de volta. Aí daqui a pouco chega uma pessoa atrasada, a gente olha, distrai, foi lá fora, olha o ventilado, opa, volta. Então, ó, fica flutuando. E numa variedade muito grande. Ele falou, então, isso dificulta o acesso que eu tenho àquela sintonia superior. E essa sintonia superior é que é o grande facilitador para que eu acione a minha vontade. Porque lembra, o que está escrito na consciência? Lei de Deus. A vontade funciona atrelada à consciência. Precisa de um estímulo do pensamento. Então, a gente separa para a gente conseguir entender esse movimento. Mas é tudo junto, misturado. Consciência, vontade, pensamento. Isso é um circuito que não para. Agora, se o meu pensamento está ali na consciência, de repente ele escapa, opa, perdi, volta. Opa, perdi, volta. Fica muito inconstante. Como que eu vou corrigir? Pela educação e exercício da vontade, pode-se chegar a resultados que parecem prodígios. Educação e exercícios. Então, ó, tem gente que já tem esse costume. Quando começou a fazer prece, a prece durava 10 segundos e o pensamento fugia. De repente, eu percebo que eu estou conseguindo fazer uma prece razoável. Não razoável de tempo, não é ficar 5 minutos falando sem parar. Mas eu percebo que, efetivamente, eu mantenho por um período o meu pensamento naquela conexão. E eu sinto o efeito disso. Mas como que eu comecei? Com disciplina, com exercícios, começa de uma maneira simples, eu vou melhorando isso, de repente eu consigo fazer. Então, para tudo que é conquista, é assim que a gente começa. Quando a gente não tem hábito de ler, a gente fala assim, ai não, gente, ler dá muito sono, né? Nossa, tem que ser de dia sentada, de preferência com uma banda tocando por perto, para de vez em quando acordar. Eu não tenho hábito, então aquilo me cansa. Um pouquinho, eu falo, nossa, já cansei. Quem tem hábito consegue ler por quanto tempo e com atenção, sabendo tudo o que leu? Ó, dura, hein? Horas. Mas é hábito, precisa desenvolver. E hábito é construção. Mas dá para conquistar. Agora, se eu falar assim, mas eu não gosto de ler. Ah, mas eu não gosto de ler. Qual a chance de conquistar? Não tem. Agora, eu preciso entender. Ó, eu não estou com vontade de aprender. Isso não me interessa por enquanto. Tudo bem. Melhor assim. Eu estou sendo clara. Não quero. Se eu não quero, não vou ter. Tá bom, tudo bem. Então, mas tem uma consequência. Quando eu precisar, eu não tenho. Tudo bem. Se você está bem consciente que tem consequência, também está tudo certo. Só não dá para falar assim, ó, eu não consigo, ou para mim é impossível, ou é difícil. Não, eu nem tentei. Né? Então, olha só. Essa vontade está aqui. Eu tenho, todo mundo tem. Para ela ser ativa e fazer o papel de gerenciamento, ela precisa receber uma ordem. O pensamento precisa ir lá e dar uma ordem, que aí ela devolve o redirecionamento. Só que, inicialmente, é uma luta. E eu tenho que querer muito e ter disciplina, porque aí vai acontecer. Por isso que ele fala que, se for assim, nós vamos ver verdadeiros prodígios acontecendo. Porque a nossa capacidade é algo grandioso. Então, o que Jesus falava para nós? Vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Ou seja, hora que usar, vai chegar. Então, ele já sabia, ele tinha essa certeza da potência que todo mundo tinha. Por isso que ele falava, eu não tenho nada de diferente. Eu só já disciplinei e construí essa conquista. Mas que qualquer um que quiser, também vai conseguir. Então, esse é o exercício. O uso persistente da vontade
nos permite modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Deixa eu colocar um parênteses. Gente, vencer a morte não é virar Matusalém e ficar 400 anos aqui, não. Por favor, compreendam Leon Denis. É não se apavorar com o que é natural. É lidar com força e equilíbrio. Por quê? Porque é só uma ocorrência. Então, quando ele fala, ó, superar a dor, a gente conhece muita gente que, por um exercício do pensamento que se disciplina, consegue vencer um monte de etapa mesmo, que seria de muita dor, inclusive física, e a pessoa vence. E a gente fala, mas como que ela consegue isso? O que ela tem de diferente? No corpo, nada. O corpo dela tem que ser muito parecido com o meu. Mas ela tem uma disciplina de pensamento que ela consegue coisas que para nós parecem prodígios. Mas todo mundo tem essa capacidade. Pela vontade, dirigimos nosso pensamento para um alvo determinado. Então, olha só. Vamos tentar encaixar a frase agora. Se o alvo determinado estiver na esfera amarela, vai dar certo a sua vontade? Não vai. Onde tem que estar o alvo determinado? Na minha vida como espírito. Então, a vontade vai conseguir me dirigir, me levar para um alvo. Mas não dá para ser um alvo que é inconstante, impermanente e que depende de vários fatores externos que eu não posso nada com eles. Ela tem esse poder quando é dirigido à minha intimidade. Inclusive, é com essa força, né, da vontade que eu posso modificar a minha natureza. Eu sou possessiva, já identifiquei. Como que eu vou fazer para mudar isso em mim? Vontade. A vontade redireciona o pensamento. Se eu mudar o jeito de pensar, eu mudo o jeito de sentir, que muda o jeito de agir. Então, eu preciso da gerência da vontade no meu pensamento para conseguir fazer uma mudança da minha natureza. Agora, olha só, se eu falar assim, ai, gente, eu sou possessiva, ai, mas mudar é difícil, né? Eu queria tanto, mas é tão difícil, vírgula, não quero mudar. Então, é assim, ó, eu quero, se para mudar não precisa fazer esforço nenhum. Tem essa possibilidade? Não. Ah, então não quero, obrigado. Não vai mudar. Então, ó, tudo que eu quiser, eu posso. Desde que seja olhando para a essência. Aí vai ser verdade. Então, todos nós temos a possibilidade da mudança, mas desde que eu compreenda esse gerenciamento. Eu lembro que há uns 20 anos atrás, eu escutei uma frase que eu voltei, juro para vocês. Eu falava assim, gente, é de comer, de passar no corpo. O que será que é isso? A pessoa falava assim, ó, isso foi uma ingerência da vontade. Eu falava, será que pega? Eu não sei, eu não estou sabendo o que essa pessoa pode falar. Porque, para mim, ficava muito distante. Agora, fica mais confortável, ó. Se quem gerencia o meu pensamento é a vontade é atrelada na consciência, como é que a vontade gerencia? Me alinhando com a lei de Deus. Quando ela não gerencia, o que eu faço? O que a personalidade quer. Então, se ela não gerenciou, foi uma ingerência da minha vontade. Eu não consultei consciência.
Eu fiz o que eu queria, mas o que eu queria de ego. Ou seja, o meu interesse pessoal fez domínio. E aí eu tomo uma atitude extremamente egoísta. E vou chamar isso de força muitas vezes. Então, olha só, o equívoco. Coragem é uma virtude. O que a gente fala para um briguento? Que ele é corajoso. Não é, gente. Brigar é covardia. Coragem é seguir a lei de Deus. É abrir mão do ego e reconciliar com o próximo. Isso é coragem. Brigar é covardia. E se eu for o forte e o outro fraco, dobra o tamanho da covardia. Só que a gente chama de coragem. Aí a gente fica tudo pessoa confusa. Oprime o fraco, tortura o menor e se chama de corajoso. Aí eu olho para dentro de mim e eu não entendo nada. Como que eu sou uma pessoa corajosa e ansiosa ao mesmo tempo? Como que eu sou uma pessoa corajosa e não enfrento a vida? E morro de tristeza o tempo todo? E temo muitas coisas, até pequenas coisas materiais me deixam profundamente abalada? Não combinou. Por quê? Porque eu chamei a covardia de coragem. E a coragem, eu nem coloco o nome nisso. Então, eu vou ficando muito confusa, muito distante da minha essência. Eu sei algumas informações de personalidade, mas de mim, de verdade, eu desconheço. Então, é fundamental essa aproximação para eu dizer para mim que hora é que tenho coragem. E coragem para quê? Porque senão eu não vou conseguir. E aí eu não entendo o sofrimento. Então é fundamental esse encontro com a minha essência. Para que eu verdadeiramente comece esse caminho tão falado do autoconhecimento. Quem sou eu de verdade? Eu sou a pessoa que, quando alguém fala alto, eu tenho vontade de aproximar e reconciliar, ou eu tenho vontade de bater mesmo. Mas aí eu vou olhar o tamanho da pessoa, vou pensar bem, falar melhor não. Então tá, então aí o ser angelical faz assim, tudo bem, mas seu dia chega. Deus está vendo. Você fez porque eu era pequena, você vai ver, eu tinha que chegar um grande, ele vai te dar um soco na sua cabeça. E aí a gente veste branco e sai com a bandeirinha da paz, falando que nós somos contra a violência do mundo. Qual violência? Só se for a do outro, porque com a minha eu não fiz um movimento de vontade para barrar meu pensamento. Nossa, gente, porque a moça falou alto comigo, estou eu desejando mal para ela? Uma vingança que alguém mais forte venha? Não, peraí. Chamo à vontade, vão gerenciar esse pensamento. Está tudo errado. Corrige. Corrige. Eu vou ter que fazer toda uma luta para construir em mim uma disciplina de pensamento. Qual disciplina? De não desejar o mal para o meu próximo. De não julgar a atitude dela, porque eu não sei por que foi que fez. Eu só sei falar o que eu senti. O que ela estava sentindo, eu não sei. Então, olha, é um processo muito maior para realmente eu me tornar um espírito pacífico. Então, de novo, o que é que eu vou chamar de coragem e o que é que eu vou chamar de covardia? Então, gente, isso é uma coisa assim, de verdade. Talvez um dos sentimentos que a gente mais deixa confuso. Quando uma pessoa senta numa moto e sai a 140, o que a gente fala? Mas assim, a gente fala assim, ele não tem medo de nada, ele é super corajoso. Oi? Ele é o quê? Coragem? Não, isso não é coragem. Não é coragem. Isso é irresponsabilidade, outro departamento. Mas de sentimento, isso não é coragem. Coragem, arriscar minha vida e a dos outros? Não, isso não é coragem. Mas se eu convencionei chamar isso de coragem, quando eu leio coragem aqui no Evangelho,
Eu acho que Jesus está chamando para briga mesmo. Vão lá brigar e bater em todo mundo. Por quê? Porque eu vou usar aquilo que eu entendi. Só que está errado. Aí a gente lê e faz um rolo e fala assim, então, o que é para fazer? Eu não estou entendendo esse evangelho. Não mesmo. Não mesmo. Então, eu vou ter que começar a mudar o nome e ver assim, ó, de verdade, qual que é o nome disso que eu estou sentindo. Onde eu preciso pôr força? Para bater no fraco ou para reconciliar com quem me ofende? Vê o que você tem que movimentar e ver onde que cabe coragem e onde que cabe covardia. Porque senão fica confuso. Então, olha só, vamos lá, voltar para o evangelho. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que enfraquecem em vós a vontade. Quais impressões ele estava falando? Ó, aquela tristeza, o abatimento, a languidez. Que lembra que ele estava tratando da nossa melancolia? Que é quando a gente olha a vida e faz assim, ó. Nada que tem aqui me interessa. Eu não estou gostando de nada. Isso vai me enfraquecendo. Eu vou entrando num estado de desânimo, de abatimento físico, desinteresse pela vida. Eu vou. Então, ele está falando, ó, usa a vontade, põe força nisso e resiste. Entende? É essa vida mesmo. A hora é agora. Essa é a oportunidade. Porque, senão, eu não aceito a minha vida. Não aceitação me leva à revolta. A revolta pode me levar a deprimir. E aí eu vou dar um jeito de fugir da vida. E aí, se eu fugir da vida, vão falar assim, nossa, mas como é que teve coragem? Gente, não foi coragem, foi a falta dela que me levou até aqui. A coragem me traria de volta e diria assim, essa é a vida que eu preciso, é com ela que eu vou lutar, é com ela que eu vou aprender, é com ela que eu vou crescer. E aí eu vou me esforçando e desenvolvendo cada situação que me chega como oportunidade. Algumas vezes o nosso trabalho é intenso. E aí eu vou descobrindo o que me falta e o que eu já tenho. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a procureis neste mundo. Então, uma vida melhor é um desejo que mora dentro de todo mundo. Todo mundo, quando investiga em si, tem esperança de futuro melhor. Por quê? Porque a nossa predestinação é ser perfeito. A nossa busca é de melhoria sempre. Essa é uma centelha divina que existe em nós. Mas o que ele está falando? Não procura neste mundo. Seria como se fosse assim, se você olhar só para a sua personalidade, viver aqui na esfera amarela, a vida vai continuar bem sem graça, você não vai querer nada. Agora, quando você olhar para a sua intimidade e ver tudo que a vida traz de oportunidade, de crescimento real, aí você vai entender que essa vida está te levando para o que você pode ter de melhor. E aí vai ficar tudo bem diferente. E no presente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Vamos traduzir a linguagem poética. Quem é o anjo da libertação que vai me ajudar a romper laços que prendem meu espírito? É um fenômeno natural chamado morte. Olha, o homem gastou 3 linhas para falar uma coisa. Ele é bem poético. Presta atenção. Ele está pedindo para esperar com paciência por esse momento. Porque ele já entendeu
que vários de nós atravessamos pela melancolia e que vários de nós abrigamos o desejo de ir embora dessa vida. E vamos combinar. Quantas vezes a gente fala assim, ó, eu não tenho coragem, mas podia acontecer alguma coisa e acabar com tudo. Podia, porque eu não estou aguentando mais com isso. Eu não tenho coragem. Mas eu podia ter uma doença, podia sofrer um acidente, alguma coisa, que aí não fui eu. Tinha que ser e acabou, porque eu não aguento mais. Então, eles já entenderam que esse tumulto faz parte. E que muitas vezes, na hora do desespero, de dor, a gente faz desse jeito mesmo. Essa formulação de pensamento. Olha só, mas quando eu estou assim, normalmente eu estou analisando a vida em que foco, em qual esfera? Totalmente da minha personalidade. Se eu sair da personalidade e voltar para a essência, a coisa vai começar a modificar. Porque aí, o que está aqui e que é tão transitório, tão passageiro, não é mais tão importante. Importante é a experiência de crescer e conquistar sentimento. Aí, eu não vou ficar assim, ganhei e perdi. Mas eu vou ficar assim, olha, tive uma experiência importante. O que eu aprendi nessa experiência? E às vezes as experiências, que são muito difíceis, nos ensinam coisas que a gente fica depois agradecido para o resto da vida. Eu não sabia que eu era capaz de ceder. Mas a dor me convidou a ceder. Eu não sabia que eu era capaz de perdoar, mas a dor me convidou a perdoar. E eu consegui. E isso me deu um alívio, uma alegria, porque eu fui capaz. Eu não sabia que eu tinha paciência, que eu era capaz de me devotar a alguém que me dá trabalho. Mas eu consegui. E isso me trouxe paz de consciência. Então eu fico de corpo cansado, mas de alma leve. E aí a esperança expande, porque cada vez que eu conquisto, eu me alivio internamente. Eu fico com aquela certeza que se eu estou fazendo uma coisa boa, como que é o futuro? É bom. E isso funciona em nós, porque a gente tem na consciência todas as leis. Então, toda vez que eu faço uma coisa boa, e eu estou olhando para o foco certo, me acalma. Porque se eu estou fazendo bem, o resultado é bom. Mas, se o meu comportamento é bonitinho, adequadinho, mas aqui dentro não é bom, eu já sei o que vai ser o resultado. Como é que eu vou ter esperança de futuro melhor se eu já entendi que o resultado não vai ser bom? Eu sei o que está rolando aqui dentro. Eu sei que é só um comportamento de bondade, mas que dentro de mim não tem bondade. Então, eu começo a ter sintoma. Eu fico ansiosa, me dá insônia, inquietação, irritação, revolta. Por quê? Porque não está funcionando direito. Só que eu olho aqui, ó, o comportamento está adequadinho, bonitinho, certinho. Eu falo, o que está dando errado? O que está dando errado? O foco. Você está olhando para fora. Para fora não acha. Para achar tem que olhar para dentro. Porque aqui dentro é que eu foco certo. É quando eu identifico o sentimento. É isso que vai me devolver paz. É isso que traz a informação precisa. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova sobre a terra uma missão de que não suspeitais. Eu acho isso fantástico. Sabe quando você olha muito simploriamente e fala assim, minha missão é essa. Acorda, errou. Ele não está falando, ele não está deixando dúvida. Uma missão de que não suspeitais.
Por que será que a gente insiste que a gente sabe tudo e todas as coisas? Não, eu tenho certeza, eu nasci foi para fazer isso mesmo. Será? Qual que é a chance da gente escolher o que é mais fácil e querer convencer a nós mesmos que foi aquilo ali que era para fazer? Enorme, né? Porque aí eu fico tranquila, gente. Não, foi isso mesmo, nasci, tenho certeza. A sua missão, você não suspeita qual é. Ela vai se desdobrando na vida, paulatinamente, conforme a gente vai andando. Porque tem umas missões que chegam, que se a gente soubesse antes, a gente corria léguas dela. Eles não vão avisar, não, deixa chegar pertinho e a gente fala, chegou, vamos lá. Não é assim que funciona. Então, eu preciso ficar bastante atenta, porque senão, de novo, eu raciocínio na esfera externa. Não, gente, não é na externa, é na interna. É em essência que eu preciso fazer o questionamento. Seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. Então, vai ter gente que a missão de vida é cuidar da família. Outros têm como missão de vida uma determinada profissão que leva o cuidado e o socorro a tantos. Outros têm a missão de cuidar da justiça, do equilíbrio de uma sociedade. Agora, eu só consigo ir percebendo da minha vida. Eu não sei da vida do outro. Porque eu não sinto o que aquela pessoa sente. Eu não sei em que aquilo é um desafio. Então, quando a gente vai deixando muito simples, é quase assim, não vou fazer essa investigação, eu vou acabar me equivocando e tentando buscar de novo a zona de conforto. Então, esse questionamento é fundamental para o nosso entendimento. E vê que ele pede, no anterior, deixa eu voltar um pouquinho, para a gente prestar atenção nos espíritos que vieram nos instruir sobre a felicidade. Porque eles vão nos auxiliar a ter um parâmetro para raciocinar. Hoje, quem tem alguma afinidade, né, com o espiritismo, já deve ter ouvido falar do Haroldo Dutra, que faz palestras. Ele fala assim, normalmente, o espírito em queda é o que está mais satisfeito. Porque ele está cedendo a todas as suas paixões. Então, é preciso raciocinar nisso que ele traz dessa forma mais simples, porque, às vezes, eu vou escolher uma coisa prazerosa, confortável, e falar assim, essa é a minha missão de vida. Será? O que em você de sentimento trabalha nessa hora? O que expande de bem e de amor? Porque senão, eu vou fazer um pensamento equivocado, mas que vai me deixar na zona de conforto. Só que o sintoma vai permanecer. E aí eu vou ficar depois confusa. Então ele fala, na queda é a hora boa. Por quê? Porque eu estou entregue a tudo aquilo que é fácil, que eu sempre quis fazer, em termos de desejo e paixão. Então eu tenho que ser bastante cautelosa para raciocinar, mas pensando em essência, porque senão eu faço um equívoco mais uma vez. E se no curso dessa prova, e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos se precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Olha onde ele encaixou coragem. É quando vem a dor, eu resisto fazendo o bem, sem desistir do bem que é a minha proposta. Isso é coragem. Coragem é lutar e vencer o império do ego e fazer o amor verdadeiro expandir. Isso é coragem. O resto nós vamos precisar achar outro nome, porque não é coragem. Afrontai-os francamente. Eles são de curta duração.
e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. Então, olha, definitivamente, nós estamos aqui constrangidos por muitas coisas que vão nos trazer bastante incômodo. E olha a recomendação dele. Usa a vontade e resiste com energia. Enfrenta a vida tal qual ela se apresenta. Faz tudo o que você pode. Usa a instrução dos espíritos como um parâmetro para você ter como raciocinar e compreender. Porque isso vai durar pouco. Eu sei que às vezes a gente fala assim, ó, pouco. Faz 40 anos que eu sofro disso. Mas o que é 40? Para um espírito que tem 1 milhão. Então, assim, ó, se a conta for olhando só para essa vida, sempre o tempo vai ser muito grande. Sempre vai ser muito mesmo. Então, para este raciocínio, o ponto de vista espiritual é fundamental. Porque se eu usar o ponto de vista da vida na Terra, não vai dar. E quando a gente fica restrito a esse ponto de vista, gente, infelizmente, isso é uma realidade que está acontecendo. A gente depara com jovens de 15 anos falando assim, eu cansei da vida, não quero mais. É à toa que o suicídio aumentou entre a população mais nova. O crescimento não foi nos de mais idade, foi no mais novo. Por quê? Porque desencaixa da vida. Olha para tudo que tem aqui e faz assim, ó, não quero mais. Eu não quero esse país, eu não quero essa família difícil, eu não quero essa situação, eu não quero nada que tem aqui. Eu não quero, eu quero outra coisa. Mas que outra coisa? Não sei que outra coisa. Eu sei que essa eu não quero. Mas qual? Então, lembra lá no começo do que ele falava? A melancolia, aquela saudade assim, do não sei que, do não sei onde. Porque eu sei que eu sinto, mas eu não sei nem do que, nem de quem, nem de onde que é isso que eu sinto. Eu só sei que aqui eu não quero. E provavelmente a maioria de nós sente isso. Por quê? Porque já vivemos lá na Europa, em castelos maravilhosos, né? Outros vieram dos Estados Unidos, sou do primeiro mundo. O que eu estou fazendo nesse paizinho de terceira aqui? Então, bonitão, aprendeu lá, aplica aqui, mostra pra gente como é que faz. Ah, mas aí eu não quero. O gerente não quer gerenciar? Como assim? Sabe, faz, mostra como é. Não, eu sei enquanto alguém organiza. Quando é minha vez de organizar, eu não sei mais. Então, eu não sei. Então, eu estou aqui para aprender. Mas, para aprender, eu tenho que fazer um exercício que ensina ao mesmo tempo. Mas dá trabalho isso, né? Muito. Essa é a nossa realidade, estamos aprendendo. Mas fica essa saudade o tempo todo. Eu quero ir, eu quero voltar. Só que se eu não cuidar, o que ele está falando? Vai redundar numa não aceitação que vai para a revolta. Aí eu posso entrar na desistência da vida e malbaratar uma experiência fundamental para o meu crescimento. Então ele fala, ó, resiste, aguenta. Você vai ver que é curto. Daqui a pouquinho vem o anjo da libertação e fala, acabou a experiência. Se você cumpriu sua missão, você reencontra com todos os seus amigos que ficarão muito felizes que você fez a sua parte e venceu mais uma etapa. Então, esse é o convite. Mas penso que é um conflito de todos nós. Então, lidar com esse vazio que muitas vezes nós carregamos requer muita atenção e compreensão. E penso que, definitivamente, exige de nós uma decisão. Eu preciso decidir se eu fico ou não fico.
Nós não estamos mais no momento do vou levando. E é nova, a gente vê que assim, aumentou muito do dá nada não. A geração anterior era do levo com a barriga, a atual é do dá nada não. Por quê? Eu vou fazendo de qualquer jeito. Só que eu vou fazendo de qualquer jeito e me iludindo que o futuro vai ser melhor. Não, de qualquer jeito vai continuar de qualquer jeito mesmo. E aí eu não consigo ter esperança para continuar. Então, ó, levar com a barriga para os mais velhos não é bom negócio. E para a moçadinha, o dá nada não também não é bom negócio. Eu preciso ter uma definição. Quero ou não quero, fico ou não fico, faço ou não faço. Precisa ser com muita clareza para que eu possa efetivamente construir um caminho diferente. Porque se eu começar a construir diferente, a esperança do futuro renasce em todos nós. E aí a força volta. Então, ó, ele encerra então pedindo para que a gente vença isso. Porque o futuro é mais tranquilo quando a gente vence. É mais garantido. Mas eu preciso vencer. Tudo bem até aqui? Mais ou menos. Mas é assim. Ó, agora eu só queria um detalhe. Vocês já prestaram atenção na precisão de descrição de sentimento do Evangelho? Então, entendam bem, esses espíritos são especialistas em gente. Então, vê, ó, eles conhecem o vazio, eles conhecem a vontade de se matar, eles conhecem a falta de esperança. É a nossa ilusão que fala assim, será que Deus não está vendo? Faz tempo que ele viu. Faz tempo que eles sabem. O que eles estão chamando a atenção é para como vence e corrige. Vê que ele descreve com precisão as etapas do processo. Especialista no assunto. E já venceu a etapa. Então, ele não conhece de teoria, ele conhece de vivência. Né? Então, para a gente ter essa certeza, que a ilusão do abandono é uma ilusão nossa. Ela não existe. Ninguém está abandonado. Deus não descuida de nenhum de nós. Isso é presente o tempo todo